Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal. Aqui quem fala é o Bis e hoje eu trago para vocês mais um projeto aí que recebeu tradução em PTBR. Dessa vez temos o game aqui Dark Half, até então desconhecido por muita gente, até eu não tinha conhecimento, né, a respeito desse jogo, do Super Nintendo no caso. E aqui tem algumas informações que eu quero trazer para vocês nesse primeiro momento, tá? Então temos aqui a excelente tradução feita pelo PSGM. Todos os textos estão traduzidos e acentuados, e praticamente todos os gráficos foram editados. Tem algumas especificações a respeito do jogo Dark Half do Super Nintendo, desenvolvido aí pela West One e publicado pela Enix, antes de ser fundida, né, com a Squaresoft na época. Então, lançamento em 1996, no gênero RPG, certo? Português do Brasil. Aqui tem o responsável, né, o projeto, que é o PSGM. Lançamento aqui até recente, foi a versão 1.0 no dia 27 de janeiro de 2023. E o estado da tradução, né, ou status, sempre é importante trazer aqui para vocês. Então tá tudo, quase tudo 100%, né? Apenas o gráfico aqui que deve ter alguma parte específica aí que não deve ter sido editada, certo? Então aqui tem os agradecimentos ao RetroManX por ter ajudado na intro do game. E é uma observação aqui que eles deixam também, que apenas ficou sem tradução o aperte Start, né? E os créditos. A tradução PTBR foi feita com base na tradução inglesa, feita pelo grupo AGTP. Então, maiores detalhes, aqui tem umas imagens, né, de como é que tá a qualidade do projeto, certo? Muito boa, por sinal. E eu vou, com base nisso, mostrar um pouquinho aí da gameplay desse jogo, Dark Half. E em seguida eu faço as minhas considerações a respeito do jogo, que até então eu não tinha conhecimento. Inclusive é um jogo aí exclusivo do Japão, se eu não me engano. E falo também a respeito mais do projeto, certo? Então vamos conferir Dark Half no Super Nintendo agora.
Bom, pessoal, esse foi o jogo Dark Half, um game até então exclusivo do Japão. Trouxe aqui, até como para curiosidade de muita gente que desconhece muitos jogos aí do Super Nintendo. Esse é o caso do Dark Half, né? Um game que acredito que poucas pessoas conheçam bem a respeito desse jogo. É um jogo de RPG produzido aí pela saudosa Enix, né? Antes dela se juntar com a Square. É um jogo aí com um tema bem adulto, vamos dizer, para a época. E eu acho que envolve religião, a luta entre o bem e o mal, por assim dizer, e questões mais sérias envolvidas que tratam de demônios, anjos e seres que fazem parte desse tema. Então, vocês puderam conferir um pouco aí da gameplay e, claro, né, você joga primeiramente aí com esse Ryukyu, né, que parece que é uma personificação, né, uma reencarnação aí do Rei Demônio. E como você já pode perceber logo de início no jogo, traz uma questão de violência, né, com relação aos seres humanos aí. Isso é interessante até abordar para a época, né, do Super Nintendo. Não é um console voltado muito para esse tipo de conteúdo, mas esse jogo ele acabou sendo exclusivo até, acho que por isso, né, pelo fato de abordar temas mais sérios, né, para a época. E você percebe realmente que são situações ali bem polêmicas, né? Então tem muita a abordagem assim do jogo no geral trata de temas bem adultos, apesar de a história ser um pouco clichê, né? Como toda a história era naquela época, né? Na década de 90, 80, 90. Então o interessante do jogo é que ele tentou abordar esse conteúdo mais sério para o console aí de 16 bits. E o que eu posso falar um pouco mais assim a respeito da gameplay, né? O que eu pude perceber da gameplay desse jogo? Ele mescla um pouco desse estilo isométrico, que se assemelha muito a jogos como Diablo, enfim, outros jogos de RPG com visão isométrica. Só que a visão isométrica aqui, ela funciona em duas etapas, né? Na primeira você percorre um mapa, percorre as dungeons, né? Os locais aí de batalha e as cidades também, vilarejos no caso também. Só que quando você está, né, percorrendo, funciona naquele padrão mesmo de RPG da época, né? Você vai se deparar com certas batalhas no campo, né, ou nas dungeons, e muda, né, o formato, já entra numa espécie de tabuleiro, e aí entra até um pouco de estratégia, né? Você percebe uma estratégia nesse tipo de gameplay. E aí você tem várias opções, né? Vocês puderam também verificar que os personagens aí, parece que eles, pelo menos o Ryukyu, aliás, ele acaba resgatando, né? Adquirindo, se juntando a outros monstros aí, ajudam ele. E é bem interessante também essa dinâmica aí de estratégia aliada ao estilo RPG tradicional. E claro, né, eu queria só falar aqui também a respeito da tradução do jogo, né? Como se trata de um jogo exclusivo japonês, ele já teve uma tradução para o inglês, né, de um grupo, e agora recentemente, né, o responsável aí trouxe, que é o PSGM no caso, né? PSGM trouxe aí essa localização, né, para o PTBR, e pelo que eu vi, tá muito bem produzido. Ele tá de parabéns por toda a dedicação, os detalhes, o trabalho, o esforço que ele realizou em localizar esse jogo em PTBR. Então, você que não tinha conhecimento, assim como eu não tinha conhecimento a respeito desse game. Tem muitos jogos aí de Super Nintendo que eu não conheço muito bem, nem tive acesso na época, né? Até porque na época cartucho era muito caro
Continua sendo caro, né, de toda forma, mas era muito caro na época, na década de 90. E a gente só tinha as locadoras, né? E as locadoras sempre priorizaram cartuchos que faziam sucesso na época. Fitas, né? Fitas ou cartuchos. E então não tive contato. Só estou tendo contato agora com esses games mais desconhecidos, né? E exclusivos do Japão. E resolvi trazer aqui para vocês, até para vocês terem conhecimento também de algumas joias, né? Que ficam aí perdidas. E é sempre interessante testar e, né, dar uma jogada aí para ver se você vai aprovar ou aproveitar o game, certo? Então eu queria dar meus parabéns aí ao PSGM, que é o autor, né, desse lançamento. E caso você queira aproveitar mais, faça como eu, né? Teste o jogo. E se você gosta de RPG, eu acho que vale a pena dar uma conferida, certo? Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que tenham gostado do conteúdo. Joguem com moderação. E até o próximo vídeo.